Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Tica. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você conseguir vender o seu topo de bolo aí na sua casa por R$60. E aí, é interessante ou não é? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tica, especialista em topo de bolo, e até a data que eu tô falando com você aqui, nós já fizemos mais de 559 topos de bolo, dos mais variados temas e para as mais variadas clientes, inclusive até para dar de presente também para familiares e amigos, tá bom? Mas nesse podcast é o seguinte, a gente vai estar falando sobre um tema, nesse podcast número 112, olha só, hein, gente, 112 podcasts, 112 lives de puro conteúdo para ajudar vocês aqui a estar vendendo seu topo de bolo aí na sua casa por R$60, não é pouca coisa, hein? E nesse podcast número 112, eu tenho certeza, eu aposto que você acha que a agenda lotada é sinônimo de sucesso. E aí? Sim ou não? Agenda lotada. O que é agenda lotada para você? Mas eu preciso ver o que vocês pensam sobre esse assunto, porque é um assunto tão importante que eu quero trazer aqui coisas que realmente vai fazer com que você aí que está me assistindo do outro lado consiga captar pelo menos um pouco da importância de tudo isso que a gente está falando aqui nessa semana de aquecimento para a semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica. E eu quero saber para vocês o que é esse significado de agenda cheia. Você sonha em ter agenda cheia? Você tem a agenda cheia? Como que funciona? Eu quero saber o que passa dentro dessa sua cabecinha. Joga para mim aqui nos comentários. Você sonha em ter uma agenda cheia, uma agenda lotada de pedidos? Sim ou não? Bora lá! Enquanto vocês escrevem, eu quero falar para vocês o seguinte. Essa live vai ser uma live que eu vou trazer para você estratégias para você vender o seu topo de bolo por R$60. Essa é a nossa meta. Então, nessa live não vai ser live de passo a passo, tudo bem? Porque eu acho muito válido você entender algumas coisas que vai fazer você parar e pensar, poxa vida, eu tô pensando e tô buscando isso, só que na verdade isso não é tão importante na minha vida e isso eu vou estar desenvolvendo com você durante a nossa live inteira, tá? Para você conseguir ter uma linha de raciocínio que é a linha de raciocínio que não somente a Tica tem essa opinião. Eu quero que depois que você terminar essa live, mesmo assim, se você ainda tiver dúvidas referente à agenda cheia é sinônimo de sucesso ou não, sai daqui depois, na hora que terminar essa live, entra lá no seu Google da vida, na sua plataforma de pesquisa que você mais confia, pesquisa sobre esse assunto. Tá? Então, assim, às vezes, o que realmente está acontecendo no nosso dia a dia é um ponto de alerta que a gente vai ter que olhar e falar, será que eu estou fazendo certo? Onde será que eu estou errando? O que é realmente importante na minha vida? Então, eu preciso que você fique até o final comigo, porque eu acho que esse assunto é muito importante para você. Joia? Seguinte, antes da gente começar, só vou dar um recadinho para você. Hoje é o terceiro dia de aquecimento para semana Topo de Bolo Lucrativo da Tica. Que é isso? É uma semana onde que eu vou estar liberando para você 4 aulas. Se você está gostando dessas nossas lives diárias de aquecimento, então se prepara, meu amor, porque na semana de aquecimento da semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica, lá vai ter muito mais conteúdo e lá também vai ter muito mais bônus, vai ter algumas coisas interessantes que a gente está fazendo, a nossa equipe aqui está trabalhando em cima disso para fazer com que você consiga aproveitar o máximo e tirar o máximo de proveito dessas 4 aulas totalmente online e exclusivas que a gente vai estar fazendo, sem contar também que são aulas inéditas. Nós estamos em processo de desenvolvimento dessas aulas, tá?
aulas inéditas, aulas gratuitas e aula totalmente online. Então você pode estar assistindo ela de qualquer lugar, de onde que você estiver, no qualquer horário que você tiver também. Desde que seja nessa semaninha aí, do dia 31 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. Então não perca tempo, entra no link da minha bio, tá bom? Depois, na hora que acabar essa live, se cadastra lá. É gratuito para você se cadastrar, tá bom? E aproveite essa oportunidade para você estar conseguindo fazer com que você faça seus topos de bolo, mexer com seu artesanato que você tanto ama aí na sua casa e sendo bem valorizada por isso também. Tá? Então, a ponto de você conseguir chegar a um topo de bolo e vender ele por um preço justo. Se você não consegue vender a R$60, almeja um valor maior, ótimo, melhor ainda, melhor para você. Mas o importante é que você consiga entender esse princípio, tá bom? Então, esse é o nosso combinado. Dia 31 de janeiro começa a semana Topos de Bolo Lucrativos da TIC, que eu quero ver você lá, hein? Quero trazer o seu comentário lá no nosso vídeo, combinado? Então, vamos lá. Bom, gente, começamos então o nosso terceiro dia de aquecimento para a semana Topos de Bolo Lucrativos com esse tema que eu acho que é muito interessante. O que é esse tema? Agenda cheia é sinônimo de sucesso? Sim ou não? Bom, antes da gente começar a falar, até teve aqui, se eu não me engano, foi a Naina. Minha agenda sempre está cheia, graças a Deus. Vamos conversar, Naina, não sai, hein? Fica até o final, essa live ela não fica gravada, tá? Então vamos conversar sobre esse assunto agora. Aproveitar que a Naina tá aqui, a Laura também, a Helena de São Paulo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Gente, eu quero saber o seguinte: o que é sucesso para você? Ah, Tica, sucesso, eu consegui vender todos os meus topos de bolo. Ah, Tica, agenda cheia pra mim é aquela pessoa que faz bastante topo de bolo, né? Independente se você trabalha só com isso ou não, mas vamos imaginar aqui que você trabalha só com isso, então eu vou focar só em topo de bolo, tudo bem? Mas também aplica a qualquer coisa que você vai fazer, tá? Então, assim, independente se você trabalha só com artesanato ou se você trabalha até em outro setor, em outros ramos também, isso aqui vale para qualquer área, tá? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a me especializar em conteúdos para a gente fazer com que vocês consigam vender mais, porque eu tinha esse preconceito na minha cabeça que para mim ser uma pessoa de sucesso eu tinha que ter minha agenda totalmente lotada. O que é agenda lotada? Trabalhar muito, ter muitos seguidores, ter uma agenda para meses para frente. Mas aí eu quero pensar com você o seguinte: bom, tá, beleza. Muitos seguidores. Sucesso é sinônimo de muitos seguidores. Eu não falo isso, eu falo o seguinte: sucesso para mim nada mais é do quanto está sobrando no final do mês. Como assim, Tica? Vamos pensar junto, tá? Vamos pensar junto. Eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Sucesso na minha cabeça era a Tica trabalhar, acordar cedo, trabalhar o dia inteiro no ateliê, fazer um monte de topo de bolo em um dia, ainda cuidar das coisas da casa, dos gêmeos. Para quem não me conhece, eu tenho gêmeos, 6 anos, e ainda voltar para o ateliê de madrugada para trabalhar. Essa era a minha rotina. Essa era a minha rotina. Então, eu permaneci nessa minha rotina por muito tempo. Ah, e sem contar, e ter funcionário ainda. Tá? Porque eu tinha funcionário também. A Mama está aqui. Eu contratei a minha mãe para trabalhar comigo no ateliê. Ajuda? Claro que ajuda. Ajudou muito.
Para mim, isso era sucesso. E a agenda cheia. Só que o que acontecia? Eu trabalhava, sem mentira nenhuma, igual uma camela. No final do dia, eu não conseguia ver a hora passar. Eu não tinha tempo nem para respirar direito. Ó, minha mãe tá lá, numa rede social aqui, ela tá lá. Verdade, verdade, verdade. Entende? Eu não tinha tempo nem de respirar direito. Não tinha tempo. Então, assim, sempre tinha aqueles encaixes de última hora que eu sempre dava um jeito de encaixar. Porque pra mim, sucesso era isso. Agenda lotada, sem trabalhando que nem uma camela, o dia inteiro, sem ter tempo pra nada, nem pra respirar direito. O meu marido brigava comigo, sabe por quê? Porque eu construí o ateliê na frente da minha casa. E aí, pra mim, no banheiro, eu saía correndo do ateliê, ia lá dentro de casa, correndo, e aí eu ia no banheiro. E ele brigava comigo porque ele falava assim, você só vai no banheiro quando você está apertada, quando você realmente não aguenta mais, porque eu não queria sair daquela linha de produção, porque se eu saísse dele eu ia me atrasar. E se eu me atrasasse, eu ia começar a ficar nervosa, ou se desse algum problema em alguma máquina. Se desse algum problema em alguma máquina, e aí o que acontecia? Ou, sei lá, acabasse algum insumo, ia me atrasar minha linha de produção, então eu não podia ter atraso. Você tá entendendo? Então, assim, isso é um problema justamente que acontecia comigo. Eu não podia dar o luxo de alguma máquina de estragar, eu não podia dar o luxo de eu ficar doente, eu não podia dar o luxo de nada, porque eu tinha prazo para entregar as encomendas. E isso aconteceu comigo por muito tempo mesmo, sabe? Então o que aconteceu? Só que pra mim isso era sinônimo de sucesso. Essa carga horária, esse desgaste, sabe? Aí você vai falar assim pra mim, mas Tica, beleza, eu entendo. Só que se eu não fizer assim, ó, igual a Naina tá falando, minha agenda enche uns 10 dias antes dos eventos. A galera já sabe, de última hora vai pra outra papeleira. Ó, eu tinha um pensamento assim. Eu tinha o meu pensamento. Se eu, olha só, se eu deixar de atender as minhas clientes, eu tenho que sobreviver. Eu não posso dar ao luxo de vir mandar a cliente embora. Eu não posso ter esse luxo. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar conta. Querendo ou não, a papelaria ela tem conta para pagar. Eu tenho que pagar os insumos, os materiais, o tempo que eu estou trabalhando, eu tenho que me pagar também. Eu tenho que sobreviver. Não é verdade? E eu não gosto de dispensar cliente. Gente, pra mim dispensar uma cliente pra falar que eu não tinha vaga era um tormento. Eu ficava muito mal, porque tipo assim, eu falava pra mim mesma, ela não volta mais. Porque ela sabe que eu não tenho mais agenda, ela não volta mais. Então, esse ser abençoado aqui, o que fazia? Encaixava todo mundo. E os horários de encaixe, sabe qual que era? Madrugada. Então eu deixava de dormir, porque eu queria atender todo mundo, porque eu não queria perder cliente, porque eu queria trazer o meu melhor. E aí a gente começa a fazer um topo de bolo, começa a se empolgar. Uma coisa que era para demorar 1 hora vira 3, 4, sabe? Então assim, o trem vai indo, e eu não tinha tempo para me inventar muita coisa. Se eu inventasse demais,
Se eu inventasse demais naquele projeto, naquele topo de bolo, eu ia me atrasar com as outras encomendas. Então, eu comecei a perceber o seguinte, que os meus topos de bolo, eles estavam naquele meio padrão. Sempre usando mais ou menos as mesmas técnicas. Não saindo daquela curva que você fala assim, nossa, esse topo de bolo aqui tá bonito. Nossa, esse topo de bolo aqui realmente, olha, eu gostei. Eu não tinha tempo de criar. Sabe por quê? Porque eu tava tão no automático tentando cumprir prazo, que eu sempre encaixava um, que eu não tinha tempo nem de respirar direito. Entendeu? Então, ó, o que acontece? Esse era o pensamento que eu tinha na minha cabeça. Pode ser que você não pense assim do mesmo jeito. Mas eu sempre tentei fazer o máximo possível para mim não dispensar cliente, para mim não perder as clientes. Pode ser diferente de você, igual a Naina falou que ela sempre indica. Entendeu? Outra papeleira, outra cliente. Eu também indico as papeleiras. Quando a gente tá lá no começo, a gente tem um pensamento. Depois que a gente vai amadurecendo com relação e ganhando mais confiança em nós mesmos, a gente vai mudando um pouco mais o pensamento. Lá no começo, quando a gente está começando, tem aquele receio. Pô, eu tô começando agora, eu tô investindo agora. Será que se eu começar a indicar, as clientes não vão começar a, tipo assim, não querer voltar? Porque ainda elas não conhecem o meu trabalho, não sabem do meu trabalho, sabe? Então, assim, em alguns momentos a gente pode sim ter esse tipo de insegurança. Principalmente se você está começando, tá? Só que, a partir do momento que você começa a educar os seus clientes igual a Naina, ela começa a entender que para conseguir uma vaga com você precisa de tempo. Então, você começa a educar os seus clientes para fazer com que sim, eles venham com antecedência. Só que qual que é o ponto importante que você tem que colocar na sua cabeça? Qual que é o ponto importante que você tem que entender que a agenda cheia, ela tem 2 significados. Eu colocaria, às vezes, até 3 significados, para conseguir exemplificar para você justamente isso que a gente não pode fazer. E um ponto de atenção crucial. Então, se você tá aí, se você tá me assistindo em qualquer uma das 3 plataformas, pega um papel, pega uma caneta e anota. Sabe por que eu preciso que você anota? Sabe por quê? Você tem aqueles post-itzinho que a gente gruda na parede, ou gruda no caderno, ou gruda no lugar onde que a gente está trabalhando, pertinho de você. Eu quero que, se você tiver esse post-it, anota nesse post-it e deixa bem na sua cara. Por quê? Porque você precisa ler aquilo repetidamente. Você precisa entender isso repetidamente para aquilo entrar na sua cabeça. E na hora que você vir com uma cliente e ela te pedir para você um encaixe, ou se você tá pegando, se você é que nem eu que pegava todo mundo, com medo de não ter cliente, uma coisa que eu aprendi que isso não é verdade, tá? Então, assim, você começa a observar justamente o contrário. O que é esse contrário? Você começa a observar que você precisa dar um pouquinho mais de valor em você para que aquilo consiga refletir no seu trabalho. O que significa isso? Ah, legal, não, beleza, tô com a agenda lotada, é meu sonho, sempre quis ter agenda lotada, é lindo, tá. Mas vamos fazer uma conta, porque eu sou muito da matemática, sabe? Então, assim, eu gosto de fazer muita conta. Amo fazer conta. E eu gosto de pensar assim, tá sobrando no final do mês? O que é isso, Tica? Din-din, meu amor. Como
Como que tá o seu fechamento de mês? Ou você não faz esse tipo de pensamento, você não faz essa análise, você é daquelas que ainda acha que você não é uma empresa, mesmo trabalhando em casa, você é desse time aí, beleza. Só que é o seguinte, coloca uma coisa na sua cabeça. Mais de 50% das empresas não sobrevivem a 2 anos. Se você não faz a sua gestão financeira, meu amor, você está prestes a um precipício e cair lá embaixo. Aqui eu não vou falar para você, olha, você tem que fazer isso de gestão financeira. Tanto que não é a minha especialidade falar isso para você. Se você quer alguém que seja especialista em gestão financeira, em precificação, eu te indico. Pode me chamar no inbox aqui que eu te mando tudo que você precisar dessa pessoa, para você conseguir fazer a sua gestão financeira correta. Mas se você quer tomar um grande passo, Boa tarde, Mar, seja bem-vinda. Denise, Santana, Bia, está compatível com o que eu consigo atender. Então, se você está com... se não consegue ainda fazer essa análise, Tica, mas agora eu não tenho condição de fazer uma gestão financeira do jeito que ela tem que ser feita, uma gestão financeira correta, com precificação, tá? Antes disso, eu quero trazer para você o seguinte. Eu quero te falar que não é tão complicado assim, mas eu vou te mostrar um passo a passo que é simples de você fazer para você já começar a pensar realmente o que está acontecendo e se o seu negócio de topo de bolo, do seu artesanato, se o seu negócio está dando certo ou não. Porque o mínimo que você tem que fazer é isso. Saber se está dando certo ou não. Tá? Saber se está empatando ou não. O que é empatando? Eu quero que você faça uma tarefinha. Se você não tem isso, você já começa agora, do dia 20 de janeiro para frente, ou começa o mês fechado, fevereiro, independente. Mas começa. O que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento, anotar num papel, nem que seja num caderno, tudo que você já vendeu ou está vendendo no mês. Vendi um topo de bolo hoje, vendi a R$60. Hoje, então, vendi a R$60. Coloca num caderno, numa planilha, em algum lugar, mas anota, tá? Se você é uma latica, as lasticas sabem que lasticas são as minhas alunas. Lá dentro da plataforma tem na parte de bônus uma planilha que eu desenvolvi para vocês, para onde que você vai conseguir colocar todas essas informações de tudo que você já vendeu ali no final do mês, que vai ficar mais fácil para você entender essa parte de precificação, tá? A gente não tá fazendo uma precificação totalmente correta aqui, mas a única coisa que eu quero saber de você eu quero que você anota tudo que você vendeu, e eu quero que você anota numa caderno, numa planilha, num lugar onde que você se sinta mais à vontade e um lugar onde que você não vai esquecer de anotar. Por quê? Isso acontece muito. Tica, eu comecei a fazer a minha anotação de despesa, mas eu esqueci. Se você ainda não tem uma conta corrente, lá, pessoa jurídica específica para pagar as suas despesas do seu ateliê, do seu negócio de topo de bolo, não tem problema. Você pode fazer isso também na sua conta da sua casa, mas é preciso que você anote tudo. Você anota tudo relacionado ao seu trabalho, ao seu comércio, porque você é uma empresa. Por que eu preciso que você faça isso? Nem que seja um mês de teste. Porque a gente precisa saber o que está entrando aí dentro do seu negócio de topo de bolo. E eu preciso saber o que está saindo. O que é saindo?
comprei uma máquina hoje, comprei um cartucho hoje, comprei papéis hoje. Eu preciso saber o que você está gastando por mês, para a gente conseguir chegar àquele ponto de falar o seguinte: tá empatando, ou seja, você tá com tudo que você está recebendo, você está gastando, ou tudo que você está recebendo, você está tendo lucro ou uma margem do que está gastando? Vou falar para você, ó, a Mar. Só anota a entrada. Mar, faz um compromisso comigo. Do dia 19 de janeiro ao dia 19 de fevereiro, começa a anotar o que você gasta, para você conseguir enxergar se você está empatando ou não no final do mês, tá? Eu quero um desafio de um mês. Um mês, tudo que você está vendendo e tudo que você está recebendo, tudo que está tendo de despesa, eu quero saber se você está empatando ou não. Porque se você nem sabe isso, imagine como que você vai saber se você está conseguindo. Eu vou te falar o porquê. Eu vou te falar o porquê daqui a pouco, tá? Então aguenta aí. Siqueira Teodoro, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A conta no final do mês ela tem que fechar e ela não pode empatar. Sabe por quê? Porque isso daí é uma parte da precificação. Isso daí é só despesa de material. Sabe qual que é a maior despesa da precificação? Na minha opinião, a maior despesa da precificação é mão de obra. Se você está empatando em material, meu amor, você não está sendo bem remunerada a sua mão de obra, porque esse cálculo nem entrou na conta ainda. Você consegue entender o problema? Esse é um grande problema que as pessoas não enxergam. Ah, não, mas eu estou vendendo um monte de topo de bolo, minha agenda está cheia. Minha agenda está cheia. Tá, mas e no final do mês? Como que tá? Tá empatando? Porque se a gente estiver empatando, meu irmão, você tá ferrada. Você tá ferrada porque além das despesas que você já paga, tem também a mão de obra, que é o melhor ainda, que você tem que ser remunerada por isso. Você não tem que só pagar material e custo de produção, entendeu? Agora é o seguinte, um outro ponto, lembra que eu falei que era 2, mas eu vou falar 3? Um outro ponto que você tem que levar em consideração, se sua agenda está cheia, é o seguinte: o que é a agenda cheia? Tica, eu trabalho de segunda a sexta, ou eu trabalho de segunda a sábado, ou eu trabalho de segunda a segunda. Eu quero saber quanto tempo que você trabalha. Fala pra mim, qual que é o dia da semana que você trabalha? Eu quero aqui chat. Joga no chat aqui pra mim. Olha lá, ó. A Naina tá dando um exemplo também que é muito, mas muito importante. Ah, Tica, eu vou pegar lá as minhas despesas e vou multiplicar por 3, que isso daí vai dar o valor do meu topo de bolo, né? Não é assim que funciona, tá, gente? Precificação é muito mais que isso. Mas aqui a gente não vai falar sobre precificação. A única coisa que eu quero para você levantar um ponto de interrogação dentro da sua cabeça é: faz um levantamento do que você está vendendo e faz um levantamento do que está saindo, do que você está gastando. Ah, Tica, mas eu não tenho conta pessoa. Não tem problema, isso daí não tem problema. Se você anotar direitinho, isso não interfere, tá? Por quê? Porque eu faço assim também. Uma parte das minhas despesas está na minha conta jurídica, e como a minha conta jurídica ela não tem cartão de crédito, algumas coisas eu preciso passar no cartão de crédito, então eu uso o cartão de crédito da minha conta pessoa física. Mas super tranquilo, eu não me perco, porque 1 centavo que cai lá na minha conta está tudo planilhado, falando que aquilo dali é referente ao ateliê.
E se tá faltando 1 centavo, já aparece na minha planilha falando, deu ruim. Procura onde que você não colocou direito. Tá faltando coisa, tá faltando você lançar, entendeu? Então isso daí, se você tiver uma organização, não se preocupa. Mas você tem que anotar tudo, tá bom? Vamos lá. A Naina trabalha de segunda a sexta e sábado meio período. A Mar só não trabalha no domingo, então ela trabalha de segunda a sábado o dia inteiro. Tá? Quero ver vocês. Quem mais que tá comigo? Joga aqui. Pessoal, joga aí que eu quero ver vocês. Por que eu falo isso pra vocês? Ou por que eu quero saber o tempo que vocês estão trabalhando? Tá? Porque é o seguinte, agenda cheia, às vezes, pode ser sinal que as pessoas estão gostando do seu preço. Sabia? Estão achando barato, por isso que elas estão comprando de você. Ah, Tica, mas elas estão comigo por questão de qualidade. Sim, pode ser por questão de qualidade. Mas você tem que pensar o seguinte, Naina, Mar, Tica do passado, porque isso já mudei, graças a Deus. Consegui enxergar esse gargalo que estava na minha vida, porque eu não tinha horário, eu queria abraçar o mundo, sabe? E uma das coisas que você vai ter que começar a repensar é o valor do seu preço, do seu artesanato, do seu tubo de bolo. Será que ele não está muito barato? Faz esse levantamento. Você já fez uma análise dos seus concorrentes? Você já estudou o que tem aí na média da sua concorrência, o preço médio de mercado? Quem que está competindo com você aí na sua região? Você tem noção de valor, o quanto você vende e o quanto os seus concorrentes vendem? Começa a pensar com relação a isso. Começa a levantar esses pontos. Esse é o ponto que eu quero chegar, Naina. Esse é o ponto que eu quero chegar. Que é o terceiro item. O que é o terceiro item? Coloca uma coisa na sua cabeça. Cadê o post-it? Eu quero que você ponha aí, pega o seu post-it e escreve. Eu quero que você printa, ó, faz um print aqui agora. Faz um print. Coloca um print aqui. Escreve nesse post-it aqui pra mim. Você. Nada vale mais do que a sua saúde, a sua vida. Não tem dinheiro no mundo que pague ou que traga de volta a sua saúde, tanto física quanto mental. E num mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que a saúde mental está delimitando cada vez mais as pessoas, você precisa desse post-it na sua vida. Você precisa desse post-it e você vai colocar aí na tela do seu computador, na sua agenda, na parede, no teto, em qualquer lugar. Nada vale mais do que a sua saúde. Sabe por quê? Uma vez na faculdade, eu estava estudando. Para quem não sabe, vamos chutar. Eu vou dizer, isso aí é uma coisa que eu fiz uma enquete ontem, uma brincadeira de quiz nos stories. Falei assim, vamos ver se vocês me conhecem. Esqueci de colocar essa pergunta. Mas eu não sei se vocês sabem a minha formação. Uma das formações que eu tenho. Uma das formações que eu tenho é ciência da computação. Cientista da computação. Amo computador. Amo. E nunca me arrependi de ter feito essa faculdade. Foi o divisor de águas na minha vida, essa faculdade. E numa aula que a gente estava lá na faculdade, a minha professora falou assim, para você desenvolver um programa de computador, você tem que estar bem consigo mesma.
A sua cabeça tem que estar bem. Porque senão você não vai conseguir fazer o programa que você tem que fazer. E eu não consegui entender por que disso. Mas olha, foi um assunto que eu falei, não, eu não tô conseguindo entender por que eu tenho que estar bem se eu não consegui entender, sabe? Porque eu tenho essas luzes aqui, mas elas têm um motivo, né? 2, na verdade. Eu não consigo entender piada. Piada pra mim, se você contar uma piada perto de mim, você vai dar risada da minha cara, porque piada, eu sou uma negação pra piada. E também pra esconder os cabelos brancos, né? Porque, você sabe, a gente vai ficando mais velho, a gente tem que tentar uma tapeada na nossa cara, né? Aí, na faculdade a professora falou isso e eu não consegui entender o porquê que eu tenho que estar bem com a minha cabeça, porque senão, o que aquilo tem que influenciar se eu estudar ali o código, se eu estudar a programação, eu vou conseguir fazer o programa. Eu não consegui entender o porquê que eu não ia conseguir fazer se eu não tivesse com a minha cabeça boa. Aí, no decorrer da matéria, na faculdade, aí eu consegui entender. Quando você tá triste, e aquilo foi tão marcante pra mim, pra você ter noção, que aquilo me pegou tanto de surpresa que eu cheguei a um ponto de falar assim, isso aqui não é só para você fazer programa de computador na faculdade, isso aqui é para a vida. E eu trouxe isso pro artesanato, sabia? Porque justamente se eu não estou bem comigo mesma, se eu estou com um problema em casa, com o marido, com o filho, se eu estou com um problema com uma cliente, se eu tô com um problema porque uma mulher lá na rede social falou que não gostou do meu topo de bolo e eu fiquei totalmente para baixo com aquilo, eu não vou conseguir produzir, eu não vou conseguir criar, porque a minha cabeça ela não está legal. Por isso que aquilo que a minha professora me falou lá na faculdade, nada mais é do que eu conseguir trazer isso para nossa vida. E eu nunca esqueci. Poderia ser uma matéria qualquer, um assunto qualquer, tão idiota e insignificante. Só se aquilo ali não tivesse mudado e tivesse dado um start na minha vida, eu não ia estar trazendo para vocês hoje. Olha só como são as coisas. Igual a Naina falou, isso é fato. Isso é fato. Uma coisa que a gente aprende lá atrás e a gente consegue transformar isso para nossa realidade. Então, meus amores, o terceiro item, o que é? Coloca uma coisa na sua cabeça. Você não pode ter a agenda lotada. Você tem que ter um tempo livre para você fazer algo que você gosta. Um tempo livre na sua agenda. Para você conseguir de relaxar essa pecinha aqui do seu corpo, para você conseguir criar, para você conseguir produzir, para você conseguir fazer coisas diferentes, para você conseguir fazer coisas novas. Se você ficar no piloto automático das 7 à noite, volta de madrugada, você não tem tempo para criar. E nós trabalhamos com criatividade. E se a gente não tá bem consigo mesma, a criatividade não flui. Sabe por quê? Porque a criatividade não é um botão que aperta, tuf, agora eu entendi, tuf, agora deu certo, tuf, agora eu já tive a ideia. Não é assim que funciona. Criatividade é um estado que você consegue criar uma coisa que você gosta e mesmo assim te dá uma sensação de prazer fazendo aquilo que você gosta. A partir do momento em que você está no automático fazendo só para cumprir tabela, você não vai conseguir produzir. Independente, tem, olha só, a pressão da agenda lotada, a pressão da agenda lotada, a pressão de tentar terminar tudo dentro do prazo, a pressão de nunca dar nada errado, a pressão dos filhos não ficar doente, porque quando um filho meu ficava doente, eu ficava doida.
Porque eu não tinha tempo. Eu tinha que atender, eu tinha que ter agenda, eu tinha que passar pra frente, eu tinha que dar um jeito. Olha lá, ó, a Naina. Fiquei com bloqueio criativo uns bons tempos, fazia tudo no piloto automático por uns bons meses. Aconteceu isso comigo, Naina. É por isso que eu tô te falando. Bloqueio criativo acontece quando você está no piloto automático, então por isso que você não pode ter a sua agenda lotada. É difícil, é pra caramba. É pra caramba difícil. Ninguém tá falando aqui que é fácil falar não pra uma cliente. Mas você tem que ter um horário na sua agenda pra você fazer uma unha, pra você fazer um cabelo, pra você fazer um exercício físico, pra você ficar com a sua família, pra você sair com a sua família, pra você cuidar da sua autoestima, para você conversar com outras pessoas, independente se é online, independente se é pessoalmente. Para você fazer tarefa com seus filhos, para você cozinhar se você gosta de cozinhar. Sabe, um tempo para você não fazer nada. Hoje eu não vou fazer nada. Aquele nada que não vai te deixar culpada por não estar fazendo nada. Hoje eu não vou fazer nada e eu vou assistir um filme que eu tanto queria assistir. Hoje eu não vou fazer nada e eu vou ficar aqui sentada na frente da minha casa. Isso, sabe o que é isso? Ah, Tica, você tá falando que é pra mim abrir mão do que eu faço. Ah, Tica, é pra você tá falando que é pra mim abrir mão, dispensar cliente, pra mim não fazer nada. É isso que a Tica tá falando? É, sabe por quê? O que é? O que é sucesso para você? Eu vou falar para você o que é sucesso para mim. Sucesso para mim não é seguidores. Sucesso para mim não é agenda lotada. Sucesso para mim é viver. Sucesso para mim é decidir o horário que eu vou trabalhar. Sucesso para mim é tirar uma hora e ficar um tempo com os meus filhos, participar do crescimento deles. O que adianta eu estar em casa se eu não estou participando do crescimento deles, não estou vendo o que está acontecendo? Sucesso para mim é poder participar para ajudar eles na tarefinha de casa. Essas pequenas coisas que é sucesso para mim. Só que isso eu não preciso ficar abrindo. Ah, estou fazendo tarefa com meu filho. Não. Eu estando bem, entendendo esse significado, para mim está ótimo. Muitas pessoas, até as pessoas que trabalham em CLT lá fora, né? Elas têm um pensamento que as pessoas que trabalham em casa são pessoas folgadas que não fazem nada. Só que isso pra mim é sucesso. Sabe por quê? Porque eu tinha 2 faculdades e uma pós-graduação, um emprego estável, público e concursado. O que todo mundo gostaria de ter, uma vida que todo mundo gostaria de ter, estabilidade. Pergunta se eu estava feliz. Pergunta. Tica, você estava feliz? Não. Sabe o que me deixa feliz hoje? A possibilidade de trabalhar em casa, perto dos meninos, fazendo o que eu gosto, e vendo que eu consigo estar ajudando outras pessoas a fazer a mesma coisa que eu faço. Isso me deixa feliz. Não é? Tá trabalhando 8 horas lá fora e depois, na hora que eu saía, trabalhava de madrugada também. Isso pra mim não era sucesso. Eu pensava que era ter a agenda lotada, mas isso não é. Isso não interferia na minha vida. Você conseguiu entender?
Você conseguiu entender que isso não tem dinheiro que paga no mundo? Você consegue entender isso? Acontece que as pessoas, elas não conseguem mais viver sozinhas. A gente entende isso. E quando a gente trabalha em casa, a gente, sim, se sente sozinha, querendo ou não. Se você não tem ninguém para te ajudar, se você trabalha sozinha. A gente trabalha muito exposto, muito sozinho, muita rotina, fazendo tudo. E acontece que a gente acaba esquecendo de dar valor às coisas mais simples que a gente tem que fazer, que é o nosso dia a dia, um valor do nosso trabalho. Só que antes, até fiz um stories hoje, antes da gente dar valor ao nosso trabalho ou querer que se eu recebo ligação, acaba o áudio. Eu acabei de receber uma ligação. Pera aí, vou sair e vou entrar de novo, tá? Calma aí, gente. Tô arrumando aqui que deu ruim. Deu. Então, o que acontece? Quando as pessoas não conseguem entender esse significado, acaba não dando valor ao nosso trabalho, mas acontece justamente isso. Acontece justamente que você, para você conseguir dar valor ao seu trabalho, mesmo trabalhando em casa, você quer que as pessoas dão valor ao seu trabalho. Só que não é assim que funciona. Não é as pessoas que vão dar valor ao seu trabalho. Sabe quem que vai dar valor ao seu trabalho? Sabe quem tem que dar valor primeiramente ao seu trabalho? É você. Se você primeiramente não der valor ao seu trabalho, às coisas que você faz, não vai adiantar nada, nada, você querer que as pessoas dêem valor ou que paguem mais caro pelo seu topo de bolo, sendo que, na verdade, quem tem que dar valor ao seu trabalho, primeiramente, é você. E como que você faz isso? Conseguindo conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Só que você tem que ter um tempo para você. Você tem que investir em você primeiramente. Senão não dá certo. Deixa eu tirar um filtro aqui que tá me atrapalhando. Aí. Você entendeu? Então, qual que é o segredo? Você coloca na sua agenda, igual agora em pouco aqui. Se eu não me lembro se foi a Naina que falou. Ou foi a Mar. Eu faço isso de vez em quando. Não é fazer isso de vez em quando, é fazer isso constantemente. Coloca na sua agenda um período que está bloqueado, que você não vai pegar cliente para você cuidar de você. Coloca lá, nesse período, na sexta-feira de tarde. Eu não me lembro se foi a Mar que falou, mas eu acho que foi. Coloca lá, na sexta-feira de tarde eu não atendo cliente. Na sexta-feira de tarde eu vou cuidar de mim. Independente se você vai sair de casa para você fazer essas coisas ou se você vai fazer você mesmo. Na quarta-feira à noite eu vou fazer uma comida diferente, vou fazer uma comida especial para minha família. Vou me planejar, porque não é assim fazer uma comida diferente que a gente consegue fazer da hora do dia para noite. Eu não sei o que você gosta. Na quinta-feira à tarde eu vou sair para andar de bicicleta com os meninos ou fazer alguma coisa que eles gostam. Isso é você tirar um tempo para você tirar essa sobrecarga de coisa que está dentro da sua cabeça e que vai atrapalhar o seu processo de criação, que vai atrapalhar o seu processo de conseguir estar fazendo
criando coisas novas para atender a expectativa da sua cliente. Então, sabe por que eu falo isso para vocês? É tão interessante que a gente começa a observar um padrão. A gente começa a observar... Peraí, deixa eu tomar uma água que engasguei aqui. A gente começa a observar um padrão. Eu não tinha tempo para pegar isso aqui, ó. Você acredita? A gente começa a observar que a gente não tem tempo e a gente começa a observar um padrão, por exemplo. As coisas que eu estava sofrendo, as coisas que estavam acontecendo comigo, mesmo eu não sabendo que eu estava passando por aquilo, acontece com outras pessoas também. Olha que interessante. Só para você ter noção do que já aconteceu comigo. Como eu trabalhava em CLT, então eu saía de casa, né? Eu me arrumava para sair. Não assim, vou me maquiar, sabe? Não fazia. Mas eu saía, né? Ia trabalhar pelo menos com uma roupa mais ou menos melhorzinha do que a roupa que eu ficava em casa. Aí quando eu comecei a trabalhar em casa, a minha mãe trabalhava comigo, né? E aí ela tá aqui, até não deixa eu falar, ela tá online também. Aí ela falou assim, eu não sei o que tá acontecendo com você. Depois que você saiu da prefeitura, você não se arruma. Por mais que o ateliê é na frente da sua casa, mas você vem trabalhar de pijama, cara. Quantas e quantas vezes eu vinha trabalhar de pijama? Tô mentindo, mãe? Fala aí, para as meninas verem. Então ela ficava doida com isso. Falei assim, filha, você tem que se arrumar para você trabalhar dentro de casa. Mas não pelo fato assim, eu tenho que me arrumar, passar maquiagem, arrumar meu cabelo para mim ficar em casa, para mim trabalhar em casa. Se isso faz com que você se sinta melhor, se maqueia. Põe uma roupa melhor do que um pijama. Ó, Amar, também faço isso. Faça com que você se sinta... Como que eu posso falar? Que você se sinta que você é importante. Que a pessoa que vai trabalhar de pijama, o que ela tá querendo dizer? Eu vou falar porque eu sinto, tá, Mar? Não se sinta ofendido. Eu sentia que o trabalho era mais importante do que o que eu estava vestindo. Juro pra você, era esse o pensamento. Eu tenho que cumprir logo, eu vou gastar tempo de ficar me arrumando e tá. Aí a minha amiga uma vez veio aqui em casa, eu tava desse jeito, assim, toda, né? Ela olhou assim pra mim e falou assim, tá, mas... E se vem uma cliente aqui, vai dar tempo de você se trocar? Aí eu falei, não, mas eu atendo online. Tá, mas tem cliente que vem de surpresa, e aí? Você tá desse jeito? Fala pra mim. Então, é complicado, sabe? Aí a gente começa a pensar, começa a colocar assim, pô, mas é verdade, né? E eu já tive várias clientes que não mandaram mensagem pra mim, bateram aqui na porta e tava entrando. E aí, o que você faz? Você vai estar de pijama, cara? Entendeu? A Nine é exceção, ela tá falando que ela se arruma. Eu mando meu filho entregar. Meu Deus do céu, cadê o network, meu amor do céu? Como que você manda seu filho entregar? Não manda! Aí você vai perder a oportunidade de conhecer sua cliente, quem sabe vender mais um topo de bolo ali. Mar, promete pra mim que você não vai mais fazer isso. Olha lá minha mãe, ó. Não tinha nem tempo de comer. Quantas vezes eu peguei o prato de comida e levei na frente do computador pra me comer trabalhando? Muitas. Não foi nenhuma nem duas vezes. Muitas vezes eu fiz isso. Meu Pai amado, Jesus abençoado. Eu fiz isso. Fiz mesmo. Gente, por que eu tô falando pra você investir nisso? Por que eu tô falando pra você... Seus clientes não vão morrer. Você não vai matar ninguém. Mas você precisa
de qualidade de vida, você precisa colocar coisa na sua cabeça. Não tem dinheiro que pague nada na sua vida se você continuar agindo assim. Tenha qualidade de vida, primeiramente, antes de mais nada. Qualidade de vida é fazer isso que eu te falei. Eu quero ver o post-it, hein? Eu quero que você me marca com esse post-it aqui. É um compromisso seu que você não vai mais fazer isso. Comprava bolinha de queijo e comia pilotando a moto entre a gráfica e outra. Aí bate a moto, quebra uma perna, um braço. Olha, meu Pai amado, Jesus, eu não sou a única nesse mundo. Era, tá? Por quê? Hoje eu falo pra vocês, eu entendi onde eu tava errando e eu comecei a dar valor no meu tempo, aumentei o meu preço de venda, tenho agenda pra frente, tenho, mas eu tenho horário vago na minha agenda pra me cuidar de mim. Então, assim, hoje a minha agenda tem horários que é meu, horários que é da minha família, tá? Horários pra mim cuidar da minha cabeça, horários pra mim cuidar da minha saúde. Então, Tica, mas não tem agenda. A agenda da Tica tá lá pra fevereiro? Tá, a agenda da Tica tá pra fevereiro, mas eu tenho horários na minha agenda que é pra mim. Então, esses horários eu não negocio mais, tá? Não negocio mais. Uma pedra na vesícula foi parar no canal do fígado, ele ficou paralisado por 10 dias, quase morri. Naina do céu. Nunca mais coloquei meu trabalho na frente da minha saúde. Viu como que isso é importante? Isso é muito importante, gente. E não é só... Você tem que enxergar, colocar na sua cabeça que nada dá mais valor do que a gente colocar um valor na nossa própria vida. Certo? Meus amores, fala pra mim se vocês gostaram da nossa live. Conta pra mim. Conseguiram tirar alguma coisa de proveito dessas 1 hora que a gente tá aqui falando com vocês a importância de você cuidar um pouco mais de você? Porque se você não conseguir colocar isso na sua cabeça, você não vai conseguir. Se você ainda tem aquele pensamento que a agenda lotada é sinônimo de sucesso, você não vai ter tempo para você criar mais e, consequentemente, você também não vai ter tempo para aumentar o seu preço de venda, porque você vai estar ali no automático, meu amor. Então você precisa sempre estar evoluindo. Para você evoluir, você precisa de um tempo para você. Então é mais interessante, ao invés de você fazer um topo de bolo de R$8, você consiga tirar o tempo na sua agenda, investe no seu bem-estar, na sua saúde física e mental, entendeu? E depois você aumenta seu preço de venda e você consegue muito mais com isso. Porque você vai estar bem, você vai estar feliz, você vai estar pronta para criar coisas novas. Aí, sabe o que vai acontecer? Não tem importância se você atrasar um pouquinho mais naquele projeto. Porque você tem vagas para você criar. Sábado mesmo. Sábado eu fiz um topo de bolo que a minha expectativa de terminar ele era terminar ele em 2 horas. Só que eu me estendi. Eu terminei ele em 4. Tica, mas atrapalhou? Não. Porque eu usei técnicas e eu fui testando coisas para me conseguir. Eu tive mais tempo para me criar. Mais qualidade no meu trabalho. Que eu não tinha quando eu tava com aquela agenda lá de curta para cada topo de bolo ali entrando no automático. Eu consegui aumentar meu preço de venda. Por quê? Porque eu tenho mais tempo para me criar. Então, isso que é interessante você também começar a colocar na ponta do lápis. O que vale a pena para você. Joinha, meus amores! Deixa eu ver aqui comentários. Naina, como sempre, deu um show. Meninas, falem pra mim das outras plataformas, o que vocês estão achando. O médico me disse, continua assim que você vai morrer, o trabalho fica aí.
Justamente. O trabalho fica, a gente morre e não viu a vida passar, né? Simples assim. Mas, meus amores, eu fico muito feliz que vocês gostaram da nossa live, do nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo, tá bom? Muito